vocês, os corajosos, né, com essa chuva, né? Em Gravataí tinha muita água, foi difícil chegar até aqui, eu achei que não fosse dar conta de chegar. Quem está vindo pela primeira vez hoje? Nossa, coragem, que lindo! Sejam bem-vindos todos vocês. Eu lembro da senhora. Sejam todos bem-vindos, os que vêm pela primeira, pela segunda, pela terceira. Eu sempre digo que a gente que vem para uma casa espírita, em todas as outras, numa igreja, num templo, onde tu vá com a intenção de te melhorar, é como se a gente tivesse, a gente está ajudando a alicerçar o propósito espiritual que o espaço tem. Não é só na matéria, não é só te atender e atender os outros encarnados, é cuidar também dos irmãos desencarnados que aqui chegam. E aí, para esse propósito que uma casa como essa tem, de conseguir ser construída e depois da obra ser ampliada, né, e poder favorecer mais e mais, depende da tua visita também aqui. Não só do meu jaleco, do jaleco do Bruno, depende da vontade de todos nós aqui do plano, de confiar, de acreditar em nós, nos nossos mentores, dos mentores, de todos os irmãos que visitam essa casa, para auxiliar todos que aqui chegam, né? Então, essa casa, ela é uma casa de amor e luz, como foco de todo o Rio Grande do Sul. É como se ela fosse ela centraliza o recolhimento de irmãos de todo o nosso Rio Grande. Então, tem muito amor aqui. E isso também se dá graças a você, porque você vem para cá, né? A palestra de hoje, que eu preparei para a gente, é dando seguimento. Alguém já ouviu uma palestra minha de antes? Vocês? Que seja do livro Amorosidade, já, ele lá atrás, vocês aqui, alguém mais ouviu do livro Amorosidade ou não? Não ouviram? Então, vou só dar uma rápida introdução, assim, porque hoje eu queria pegar 4 capítulos, mas acho que não vou conseguir dar conta de 4 capítulos, né? Esse livro Amorosidade, ele foi escrito por Vanderlei de Oliveira em agosto do ano passado, então é uma obra bem recente. O médium é Vanderlei de Oliveira, quem ele psicografa o espírito Hermêncio Dufour. Eles trabalham no Hospital Esperança, junto com Eurípides Barçanufo, junto com Bezerra de Menezes, Maria Modesto Cravo. O Hospital Esperança é um hospital que acolhe os irmãos de todo o plano aqui do Brasil. Eu achava que antes era principalmente espíritas, mas não. E como é que funciona o movimento num hospital que está lá em cima? Quando a gente começou a assistir o vídeo Nosso Lar e ler o livro Nosso Lar, nos desdobramentos, muitas vezes a gente, de curioso, vai lá visitar. Né? Então, e quando a gente desencarna, se o nosso elo é o nosso lar, a gente visita o nosso lar. Quando Hermêncio, Maria Modesto Cravo, João Inácio e outros espíritos que trabalham com Bezerra e Eurípides na equipe que trabalha lá, começaram a psicografar os livros do Hospital Esperança da mesma forma. Nós, desdobrados, começamos a ter vontade de conhecer. E quando a gente desencarna, o nosso ponto referencial é aquele local por conta da conexão que a gente tem na leitura das obras. Né? Se você vai dormir lendo um livro desses e te dá vontade de dar uma passeadinha, com certeza você vai lá em cima dar uma visitada, se você tiver em condições de ir, aquela coisa toda. Né? Então, quando eles escrevem um livro, a gente acaba tendo mais afinidade com o local, e o local que antes era visitado por uma quantidade X de pessoas, agora passa a ser muito, muito mais visitados por pessoas encarnadas, desdobradas, outros trabalhadores que vão para lá justamente para ajudar os irmãos que lá chegam, tanto desdobrados quanto os desencarnados. Então, e os desencarnados também se destinam a ir para lá. E esse livro Amorosidade, então, ele é um livro que dá continuidade e traz para nós a matéria, materializa na matéria, todo o esforço que é feito no Hospital Esperança para sarar as 4 feridas do autoabandono, do teu autoabandono, do meu autoabandono. Que autoabandono é esse? O autoabandono milenar da nossa vida espiritual, da nossa conexão com o nosso espírito. Porque você é espírito antes de ser um corpo, certo? Mais ou menos? Tu é energia antes de ser um corpo. E por ser energia antes de ser um corpo, a energia deveria ser prioritária para você. Assim como foi para Jesus, o único Filho de Deus, que às vezes a gente lê. Por que ele foi único? Porque ele serviu ao propósito do Pai dele, do Espírito dele em conexão com a fonte. Você, no dia de hoje, é assim que eu começo às vezes provocando. No dia de hoje, quantas coisas você fez
e que era propósito do teu espírito, e que tu buscou te conectar com o teu espírito para saber se era isso mesmo que você queria, que o teu espírito queria. Ou você cuidou das coisas que ficam à volta do teu umbigo, porque para ti elas são relevantes, na vida da matéria. E assim foram as nossas inúmeras vidas até aqui. Como a gente se distanciou da nossa essência, da tua essência espiritual, do teu espírito, tu te sentia inseguro e te sentiu, e foi valorando a parte externa, que era te dava segurança. A tua casa não te dá segurança? Num dia de hoje, enquanto tu está embaixo de um telhado, tu não te sente mais seguro do que se tu estivesse na rua? E foi essa valorização externa que te afastou de você enquanto espírito e me afastou. E a gente foi tomando decisões equivocadas, priorizando a mim em detrimento do nós, priorizando o eu em detrimento do nós. Quando eu digo priorizando o eu, é muitas vezes judiando do irmão, em outras vezes matando um irmão, porque era mais importante que eu sobrevivesse e os meus sobrevivessem, não o do outro. E tudo que você fez fica registrado. Como você fez muito, e eu também, para o outro, eu acabei não construindo um caminho de volta para a minha essência. E alicerçando em mim várias feridas. E esse livro traz 4 grandes feridas. A ferida do medo, a ferida da solidão, a ferida da rejeição e a ferida da carência. Feridas essas que são tratadas em todos os irmãos que abarcam no Hospital Esperança depois do desencarne, fazem cursos, e um nome do curso de especialização que tem lá, assim como tem aqui, faculdade, especialização lá também tem, chama Amorosidade. E esse livro, então, ele vem para atender as demandas nossas dessa ferida, para diminuir as feridas que nós temos, melhorar as nossas relações com os outros, para quando a gente chegar lá em cima, talvez ser alguém para ajudar os outros, não mais para precisar ser ajudado. É bonito, né? Uhum. Sim, ele traz exercícios que vamos ver se a gente consegue fazer hoje. Ó, a Glaci já comprou o livro. A gente tem aqui embaixo, tá? Se vocês quiserem. E eu fico agradecida, sabe, Glaci? Eu fico agradecida, porque além de ter lido e ter sentido no coração, que era o que eu precisava falar, eu preciso reler, reescrever, sumarizar, grifar e trazer para vocês. Então parece que eu tenho a oportunidade de sentir o livro mais vezes. E aí vamos ver se todo esse monte de leitura vai resultar numa mensagem boa, né, para nós todos. No capítulo 16, tá? A palestra de hoje ela dá ênfase assim aos términos dos ciclos, né? Tudo tem ciclo, concorda? O dia clareia num horário, de noite se põe. Uma semana é lua cheia, na outra é lua nova. O sol, a volta a Terra volta do Sol, a Lua volta da Terra. Tudo tem ciclo na nossa vida, é ou não é? Não é diferente do que nos relacionamentos. Os relacionamentos também têm ciclos. Mas não é um ciclo que possa ser lido de forma material, assim. É o teu corpo com um outro corpo. Entendendo o relacionamento, por mais que ele tenha uma conotação mais de relacionamento amoroso, ele serve, a linguagem é para todos os tipos de relacionamento. Então você pensa nas pessoas que estão à tua volta. O ciclo, o tempo do ciclo de uma relação, seja ela qual for, de trabalho, familiar, ele obedece o teu campo energético. Vamos começar a fazer uma viagem um pouquinho maior. Nessas sucessivas vidas, com essas 4 feridas e esse afastamento da minha essência, eu fiz um monte de coisa que não era legal para o outro. E aí nisso, e fiz por quê? Porque na época eu decidi que era melhor. E eu não procurei um melhor que aquele. Então eu fiquei inapta, inábil. Eu não sei fazer melhor que aquilo. E eu carrego esse melhor que não é tão melhor. E ele está aqui. Como? Energeticamente, no meu campo. E ele precisa drenar. Ele precisa sair de mim. Então eu carrego um monte de bolinhas de coisas para arrumar. Que muita gente chama de karma.
né? Karma é o quê? O livro diz, um convite para um aprendizado. Né? Eu pego outras obras da própria Hermence que diz assim, é a nossa inabilidade de fazer melhor. Então eu carrego essas bolinhas, tu também. E essas bolinhas energéticas, elas nos aproximam um do outro. Quando essa bolinha drena, quando zerou o que precisava ser zerado ali naquela bolinha das coisas que eu fiz de outras vidas, eu vou me afastar daquela pessoa. Eu não preciso mais ficar com ela. Eu não preciso ficar perto. E não é nem um movimento que eu faça ou que você faça. Agora eu me afasto. Não, o movimento acontece naturalmente. Então, todas as nossas relações, elas têm prazo de validade. Pode ser um mês, pode ser um ano, pode ser uma vida, podem ser 10 vidas. Né? E qual é o segredo nosso? Entender que esse aprendizado, essa necessidade que eu trago de aprendizado, é o que vai determinar esse tempo de duração. Essa necessidade, ela está traçada, escrita no meu contrato reencarnatório, no meu projeto reencarnatório. Passa pela minha missão no planeta. Então, quando eu venho para cá, eu carrego um amontoado energético que eu vou nas minhas relações diluindo isso. Então, as tuas relações, elas servem para te alinhar ao teu projeto reencarnatório, às tuas necessidades de aprimoramento, às tuas necessidades de melhorar. Então, toda relação, ela tem um motivo de ser. Mesmo aquela que você diz, pá, arrumei sarna para me coçar. Mesmo aquela que muitas vezes a gente força, né? O livro traz assim, que às vezes a gente força, porque não estava planejado. Eu forcei aquela relação. Mesmo essa traz um aprendizado. Do outro, não, de você. Né? Por que eu precisei forçar? Onde eu estava? No medo, na carência, na escassez? Onde pairava sobre isso? Então, e eles dizem para a gente, assim, que a nossa relação, eu estou tentando conectar pensamento com a leitura, por isso que eu estou gaguejando. Cada etapa das tuas relações tem uma lição, tem um aprendizado. Observa para as tuas relações. Todas as que, por um acaso, tu te afastou. Ou porque você saiu daquela empresa, ou porque terminou um relacionamento. Se tu olhar para trás, ela está líquida, ela está fluídica, ou tem alguma coisa que pode ainda estar enroscadinha aqui dentro. Se tiver enroscadinha, tem que resolver. Né? Porque um dos capítulos é, a vida está travada, cure os relacionamentos anteriores. Não é a vida amorosa só. Vida profissional, a vida familiar, a vida financeira. Todos os pilares. Está travado? Tem que parar para olhar para aquilo que já passou. Para toda aquela rusga que ainda ficou para resolver. Né? Então, o que eles dizem para a gente? Que há todo um conjunto de forças invisíveis. Né? Da outra vez eu mostrei esse... Vocês conseguem olhar para cá, esse quadro aqui? Né? Esse quadro aqui, de longe, assim, tem uns fiozinhos que passam dentro do ser humano, certo? Esses fiozinhos... É por onde essa energia, porque quando fala assim, nas vidas passadas você fez um monte de coisa. Tá, onde é que fica isso? Num padrão mental teu e na forma de sentir a vida. Que quando tu enxerga algo parecido, tu vai bater no teu coração, tu vai visualizar aquilo com os teus, perceber aquilo com os teus 5 sentidos, vai para dentro de ti, vai passar por uma escala que tu tem lá dentro, um painel de controle indicativo do que é bom, do que não é. Por isso que quando diz chocolate, a gente gosta. Quando fala negrinho, branquinho, eu adoro. Né? A gente gosta. Precisa ver, precisa ter um na mão para gostar? Não precisa. Da mesma forma que se alguém falar num tom que não é bom, se acontecer uma situação que ela não é boa, vai passar por esse mesmo filtro interno, vai me trazer uma lembrança, vai me trazer um jeito de reagir. E é justamente nesse jeito de reagir, muitas vezes impensado, que aquela falta de habilidade se faz presente. Daí lá na psicologia, que eu estou estudando agora há pouco de psicanálise e adultez, a professora lá da psicanálise diz assim, que é na falta, que é no momento que nos falta algo que a gente acredita que a gente precisa, que a nossa verdadeira sombra aparece. Por que você e eu nos relacionamos? Porque tem uma parte em nós que é sombra, e é essa parte que costura os relacionamentos. O que mais eles dizem?
que os ciclos, então, nossos, eles têm energia, e essa energia ela fica atuando nos dois. Cada ciclo tem seu tempo de início e de término, né? Às vezes, nós não queremos encerrar aquela relação. Eu quero continuar naquele trabalho, eu quero continuar me relacionando com aquela pessoa que está próxima de mim. Eu forço, o ciclo terminou, mas eu estou forçando. E se ele não terminou legal, eu fico presa a sentimentos que não são bons. Sentimentos de mágoa, sentimento de revolta. Quando olha para trás, sente que a coisa não ficou boa dentro de ti. E, por vezes, os relacionamentos eles se encerram e eles se encerram gostosos. Você tem ali uma pessoa que vai ser amiga para você para o resto da vida. Você saiu do trabalho, mas ela continua te visitando. Você mudou de cidade, ela continua te chamando de amiga. Né? São aquelas pessoas que ficam para sempre na nossa vida. Esse é um relacionamento que terminou da forma como precisava terminar. Quando termina com mágoa, com revolta, com amargura, isso mostra que quem assume o controle de nós são os sentimentos de mágoa, uma terrível sensação de fracasso, dor da perda e também a perda do discernimento. Quando a gente não resolve, a gente já perde até o discernimento. E é justamente por causa desse tipo de relação mal resolvida, que encerrou o ciclo, e eu não resolvi, eu não aprendi o que eu precisava aprender, que os cordões energéticos se sujam. O que é cordão energético? É um elo que te liga na outra pessoa. É como se eu já tivesse mais ou menos desenhado as pessoas com as quais você vai se relacionar aqui quando você nasceu. Já está desenhado porque tem cordão que está sujo e precisa limpar. Limpar como? Com uma nova atitude, com um novo jeito de fazer. Aí aquela pessoa e você vão limpar esse cordão de conexão. E como é que você sabe que tem cordão? Pense em alguém que terminou e terminou legal a relação. E fecha o olho para te ver se não vai um fluxo de energia até essa pessoa. E não abre um sorriso, por vezes, quando você pensa na pessoa. Esse cordão está limpo. Agora, se terminou e não terminou legal, com um local de trabalho que você está, você lembra do local, imaginemos, né? Não foi legal o término naquele trabalho que eu estava. Se fechar o olho e sentir o lugar, você vai dizer, eca. Tem esses cordões todos que nos ligam, né? E é justamente esse cordão que a gente precisa limpar. E quando não limpa, dá problema de saúde. Porque a gente fica com uma relação tóxica no nosso campo. Além de eu não ter me desenvolvido a habilidade que eu precisava desenvolver, crescido o que eu precisava crescer, eu travei um fluxo em mim energético. E isso vai repercutir em toda a minha vida. É como se eu não fosse mais hábil de mexer uma parte do meu corpo, indo para um aspecto físico. O meu braço não movimenta. A energia não flui integralmente. Porque a gente vem... Aquela bolinha ela pode ficar maior. As bolinhas de energia condensada. E aí ele diz para a gente assim, que na nossa vida aqui, absolutamente, em termos de relações humanas, nada acontece por acaso. Lembra disso. Nenhuma relação que você aproxima do teu campo acontece por acaso. Que na nossa vida física, o teu espírito e o meu espírito, ele busca o tempo todo, por meio de vibrações, trazer as provas que você precisa para adquirir o teu aprendizado. Então não é nenhum movimento voluntário teu. É uma necessidade. E qual é o objetivo disso? É cumprir com a função de estar encarnado. Porque o que é perfeito em você e o que é luz em você, Mara, não te deixa num planeta de terceira dimensão. O que é luz em você te leva para um outro planeta. O que te trava e me trava num planeta de terceira dimensão é a minha sombra e a tua sombra. E essa sombra, ela está espraiada, interconectada na sombra do outro. Por isso que diz que quando a gente cura o nosso mundo interno, cura o mundo à volta. Por isso que diz que nós somos um, porque a minha dor ela não é melhor, maior ou pior que a dor do Bruno. E se a gente está junto aqui na Terra, é porque é a nossa dor para sarar. E é no relacionamento.
Então, e as provas que o Espírito, então, ele busca trazer para o teu aprendizado e para o meu aprendizado, elas não se referem só a aspectos do passado que você e eu precisamos curar. Não. Também nos preparam a eventos futuros. Coisas que você precisa, que precisam chegar na tua encarnação, algo que te alinha ainda mais ao teu projeto reencarnatório, imaginemos, e aí ele vai passar por essa prova para ver se você já está pronto. E aí aquilo chega na tua vida. Então, uma prova, uma provação, porque a gente está num planeta, né, de provas e expiações. Uma provação, ela vem não só para testar a tua habilidade em relação a algo que já tenha passado numa outra vida, mas também testar se tu está pronto para receber aquilo que já está quase chegando para você. E que é coisa boa, faz bem para você, vai te fazer muito bem para o teu futuro. Oi? Do que tu disse? Uhum. Sim. 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 Não há uma relação. Todas as relações falam de nós, né? E na nossa casa, dentro do nosso lar, é onde a gente pode também muito ser provado. Que nem alguém, eu não sei onde foi que me perguntaram, numa palestra eu acho que eu dei segunda-feira passada. E Fátima, e se o problema está dentro da minha casa? E eu disse, que bom, está mais perto para resolver, né? Eu disse, a pessoa me olhou e ficou reflexiva. Está mais perto, não precisa andar muito, está ali. É só viver e resolver. Tá, mas e como? É justamente esse o trabalho. É um trabalho de dentro para fora, não é de fora para dentro. O que suja cordão? O que suja cordão? O que gera relações tóxicas para você e para mim? Quando o tempo de convivência não acabou e os indivíduos não estão aprendendo a utilidade daquela relação. Quando não acaba, mas também não sai do lugar, fica ali girando o toco de uma relação que tu não sabe, dentro do teu trabalho, nas tuas relações. E aí fica, muitas vezes, tu colhendo coisas que tu não precisa, porque tu não está aprendendo, tu não para te questionar. Qual é a utilidade dessa relação na minha vida? O que eu aprendi com meu marido até hoje? O que eu aprendi com a minha esposa até hoje? Sobre mim, não sobre ela. O que eu aprendi sobre mim na minha relação com essa pessoa? Essa é a pergunta. E o que me resta ainda aprender na minha relação com essas pessoas, já que eu ainda estou encarnado e estou no plano? Que mais? Quando o tempo do ciclo já acabou e as pessoas ficam juntas, que nem ontem a professora falava na cadeira de adultez, né? Ela é psicóloga e ela diz assim, olha, eu já tratei vários casais, depois eu vou trazer um pouquinho mais para vocês, eu adorei um pouco do assunto que ela trouxe ontem. Tratei vários casais que o casal disse assim, eu não vou repartir bens a essa altura da minha vida. Já aguentei 30 anos, vou aguentar mais. E não vou passar por essa dificuldade. E a professora dizia mais, assim, foi ruim passar por tudo que passei, mas se passar fome vai ser pior, então não vou fazer uma escolha, eu vou aguentar até o final. Daí imagina como é que funciona quando tu fica com alguém, o ciclo terminou, não tem mais nada ali. Tu precisa aprender com outras pessoas, outras coisas sobre você. E tu insiste em ficar naquilo por algum comodismo, por algum apego, por alguma convenção. Avalia o quanto não deve ser penoso esse processo de eu ter que me anular. Né? Isso é para a gente pensar, que ficam junto por apego, por medo, por acreditar que não vão conseguir seguir sozinhos, por necessidade de controle, eu quero ele embaixo dos meus olhos. Vai lá, teu filho, o quanto tu deixa ele sair, e o quanto eu consigo libertar, o quanto eu quero que faça do meu jeito. Vai lá, avalia, por questões financeiras, entre outras. Assim, a gente cria novos e dispensáveis momentos tormentosos. E também tem aquela união que muitas vezes a gente busca para a gente, que ela
que ela não existe por acaso, mas ela não precisaria ter existido. Entende? A gente buscou padrões nossos para atender padrão nosso e não ouvir o coração. E aí, o que significa? Ah, eu tenho um padrão. Imaginemos eu lá nos meus 15 anos, 16 anos, eu tinha um padrão de marido perfeito, que incluía até a altura, né? Cor de cabelo e etc. Quantas escolhas nossas se dão por um padrão que muitas vezes não é um padrão que o Espírito traz consigo e tu te une a algo que não vai fazer diferença na tua vida. Ele vai te arrumar sarna para se coçar. E aí nisso linka com outro item, que eles dizem assim, que as uniões aqui na Terra, elas são programadas. Os casamentos são programados. Na maioria das vezes, eles tendem a ser programados e tendem a ser de longa duração. Ocorre que, por muitas vezes, a gente acaba escolhendo aqui um parceiro, uma parceira, que não estava no nosso projeto reencarnatório. Por miopia, por a gente não estar conectado com a nossa escolha. Então, você imagina, você vem para cá com um projeto. Você vai se unir uma pessoa que também está com um projeto parecido com o teu. Vocês vão fazer um trabalho todo de aprimoramento. Aí você vai lá, escolhe o moreno e era para ser o loiro. Né? Ou é só para a gente perceber que uma escolha muda tudo na nossa vida. E aí a gente vive uma vida desconectado. E quando eu vivo desconectado, o medo chega, porque eu não tenho acesso ao que me dá segurança. Por isso que o medo é uma ferida, né? O que eles dizem para a gente? A maior riqueza de uma relação não é o seu tempo de duração, nem seus momentos bons. E sim descobrir qual é o aprendizado daquela convivência. Para que ela serve ou serviu. Descobriu a função dela na sua vida. É o único caminho que traz paz no coração. É o único caminho que traz paz no coração porque mostra que tudo valeu a pena. Mesmo sem a convivência ou em uma nova etapa de lições. Aqui não significa necessariamente que a gente tem que separar das pessoas, não, é ressignificar o relacionamento também. Parar para conversar o relacionamento. Depois a gente vai ver o quanto é importante a comunicação para casais, e isso também se estica para relacionamentos que não sejam amorosos. Vamos ler junto? Está na página 2, Eduardo? Eu te mandei, né? Isso. Vamos ler junto esse parágrafo. Vocês conseguem ler? Tá pequeno, né? Aqui. Vamos ler junto? Consegue? Vamos? Todo mundo consegue? Você amplia para a gente um pouquinho, Edu, por favor? Mais um pouquinho. Deu agora? Vocês sabem aonde a gente tem que ler? É aqui, ó. É o único caminho. Pode ser? Vamos ver. Vamos trabalhar mais um sentido aí na leitura. É o único caminho que traz paz ao coração, porque mostra que tudo valeu a pena e que mesmo sem a convivência ou uma nova etapa de lições, você consegue desejar o bem e o sucesso da pessoa que viveu ao seu lado. Sejam eles cônjuges, pais, filhos, amigos ou conhecidos. Então, qual é esse caminho que traz paz para o nosso coração? Imaginemos que você tenha desencarnado e que você esteja lá em cima avaliando a tua encarnação. O que define as pessoas com quem você vai se relacionar é o teu projeto reencarnatório e a necessidade de desenvolver habilidade. E essa necessidade, ela vai te aproximar de pessoas e afastar de pessoas. É quando você consegue sentir qual foi o aprendizado daquela convivência, o que você aprendeu com aquela pessoa, o quanto útil foi aquela relação para você. Por que você precisa conviver com ela? No momento que você consegue compreender isso, você tem paz no coração. Aquieta, fica tudo sereno. Você se envolve em paz. E isso vai contar do lado de lá. Porque se não está assim o coração, vai dar uma drenadinha no umbral. Porque daí a gente está permeado por outras coisas, daí ele não consegue. A gente só vai ler quando significar. Quando é conta, pois é, drenei aqueles aninhos, mas hoje sei qual foi o meu aprendizado. Então significa que eu já ganhei meu entendimento, pelo menos um plano espiritual. Depois, quando voltar para cá, vou
ajeitar essa situação de novo, né? Vamos ler de novo, ó. Quer dizer, aqui, ó. Só sai. Quem não está aberto ou não consegue entender essa utilidade nos encontros de alma. Vamos mais um pouquinho. Por essas e por outras, em sã juízo e com uma visão otimista da vida, ninguém pode dizer: viver com a minha família é impossível. Trabalhar naquele lugar é inviável. Aquele relacionamento foi um fracasso. Meu casamento não deu certo. É possível, é viável, foi um sucesso. Deu certo sim. Você que não percebeu os ciclos. E relembrando, as provas e expiações que enfrentamos na vida, com raríssimas missões de espíritos evoluídos, são sempre sinais de relativa inferioridade. Uma vez que o que é perfeito não precisa ser provado. O que vocês acharam? O outro assunto que ele traz, imediatamente posterior, é do capítulo 18, que diz assim: vida travada, cure os relacionamentos passados. Então ele diz que os aspectos energéticos que nós temos, isso que está à nossa volta, essa energia que permeia o nosso campo, eles podem fazer muito mais diferença do que uma atitude ou palavra de alguém. A energia que está à tua volta, ela faz muito mais diferença do que atitude ou palavra. Quem tiver oportunidade, o livro ele tem outros capítulos, eu falei na outra palestra sobre essa parte energética, e eu acho que eu vou trazer na próxima, de forma mais aprofundada, falando dos chakras, falando daí de forma mais detalhada, o impacto nas nossas relações, da energia que a gente troca. Incessantemente, ou você dá a energia, ou você recebe a energia, ou você tira a energia, entende? Todo momento, ou você dá, ou você recebe a essa troca. O que mais eles dizem? Que quando a gente encerra um relacionamento e que não encerra bem, a gente vai acumulando, então, um lixo emocional, um lixo etérico, que chega ao ponto de trancar completamente a nossa vida, não só a nossa vida amorosa. Praticamente tudo à nossa volta trava. É como se a vida girasse um toco e a gente ficasse ali, girando o toco, e não sai do lugar. Você tenta fazer uma coisa e não dá certo, você tenta fazer outra, não dá certo, você tenta fazer outra. Quer resolver tua vida? Cura os relacionamentos anteriores. E não só amoroso, de todas as pessoas que estão na tua volta. Nada trava mais a vida do que experiências amorosas e outros tipos de experiências mal encerradas e mal resolvidas emocionalmente. Os laços energéticos que unem duas pessoas, apesar de terem se distanciado uma da outra, se mantêm e causam mais efeitos do que a gente pode imaginar. 10, 20, 30 anos depois, isso ainda atua no teu campo. Por isso que por muitas vezes você lembra da pessoa e a pessoa também está lembrando em você. Tomara que seja de coisas boas, né? Agora eu vou ver se a gente vai ler um pouquinho junto. Desce um pouquinho. Lá no não. Desce mais. Isso, segurei para ver. Vamos ler essa parte lá de... Não, pode descer. Isso, um pouquinho antes. Não, desculpa. Isso aqui. Isso. Vamos ler só ali na parte em negrito. Ó. Quando as pessoas falam, parece que a minha vida está amarrada, travada, isso não é uma metáfora. Isso existe e influencia todas as áreas da existência. Algumas chegam ao ponto de não se organizarem internamente após tais episódios dolorosos. Rendem-se à solidão, à descrença e à amargura, e em profundos e complexos casos de mágoa. Outras ficam fixadas em sentimentos de vingança,
disputa e ódios. Quaisquer desses quadros emocionais são legítimas algemas que nos prendem ao passado e fecham seus caminhos energéticos, não só nas vivências do amor, mas também no sucesso e social, na leveza para viver a vida e na saúde física. Não é, vamos ler só a parte de baixo, não é o que o seu companheiro, né, o seu ex-companheiro ou ex-companheira fez ou deixou de fazer. É a sua forma de reagir ao ocorrido que trava o futuro. Não é o que lhe aconteceu que se torna um problema. É o que você vai fazer com o que aconteceu. E isso muda tudo. O que vocês estão sentindo? É novo isso para vocês ou não? É novo? É novo para vocês ou não? É tranquilo ler isso? As relações de vocês estão todas resolvidas? Porque uma coisa é não ser novo, a outra coisa está tudo resolvida. Vocês entendem? Aqui, conceitualmente, é fácil ter. Dá para ler vários livros e entender conceitualmente aqui, né? Agora, descer para cá é um outro trabalho. A tua vida muda, o teu jeito de viver a vida, o teu jeito de caminhar pela vida, o teu jeito de olhar para a pessoa, o teu jeito de sentir a vida muda. Completamente. Mas ai, que lindo. Aí eu abracei uma casa muito difícil. Só vou contar alcoolismo também. Pessoa maravilhosa, bondosa, cheia de alcoolismo. Internei 3 vezes. Aguentei 16 anos de vida comum. Mais 24 morando no mesmo céu, no mesmo terra. Porém, separado. Cada qual no seu quarto, ele com todo respeito, sempre respeitou, porque eu falei, a noite ou a morena. A loira da cerveja, a morena da eu. E ele disse, eu fiz a morena. Então, nunca mais eu toco o dedo no morena. Aliás, eu fiz uma loira. Nunca mais eu toco o dedo no morena. Só quero dizer que ele faleceu com todo o dedo do quarto. Eu fiz boca a boca, não atendi ele. Eu fazia a sopinha dele, jogava na boca dele, eu fiz tudo. Hoje eu boto minha cabecinha aqui e obrigada a meu pai, eu consegui. Só esse exemplo que eu quero. Sabia que era esse o processo. E quantas vezes a gente não sente no coração e quer se desvencilhar? Cada um tem uma jornada, né? E aí a gente precisa entender, porque aqui não vai ajudar para decidir. Aqui tem todo o medo, tem a carência, tem a solidão, tem tudo que te serviu de base de outrora e nessa. Não vai ajudar. Quem ajuda é esse cara aqui. Só que daí tem que aprender a ouvir esse cara, que é o teu coração. Como ouvir o coração? Se a gente não aprendeu a ouvir o coração. Tá? Como ouvi-lo? Vamos ler essa partezinha aqui? Pode ser? Juntos? Então tá. Quem deseja avançar terá que aplicar o auto-perdão e o perdão ao outro. Isso não quer dizer esquecer ou passar por cima de sentimentos. Ao contrário, perdoar é enfrentar os fatos, ter a coragem de olhar o que aconteceu e atribuir um significado novo mais útil, e que explique de uma forma racional
as razões da relação anterior ter caminhado para os dissabores que ocorreram. Perdoar é aceitar todas as suas ações e decisões, por mais infelizes que tenham sido. Perdoar é aceitar o passado, dando a ele uma perspectiva útil e educativa. É escolher uma nova frequência para o seu coração, abrindo a alma como um sol para expandir sua vibração de alto amor. Então, para avançar uma relação que termina, o perdão, ele é importante, mas parece que às vezes você vai lá e trabalha o perdão, mas não trabalha a consciência. Você faz um esforço para perdoar. Quando aquela pessoa aparece na tua frente, vem aquela carga emocional, diz, eu tenho que perdoar. Não. O perdão exige, porque para eu perdoar, eu preciso ter me sentido no mínimo ofendido ou magoado, certo? Porque senão eu não preciso perdoar. É ou não é? Certo? Se eu preciso perdoar, é porque em algum momento, ou eu idealizei essa pessoa, eu criei expectativas das quais ela não dava conta. Certo ou não? Em algum momento. Olha o que Hermence fala sobre o que a gente faz nas relações. Só um pouquinho que eu vou achar aqui, tá? Que é maravilhoso, assim. Dá nos dedos pra caramba. Tomara que eu ache bem rápido, tá? O julgamento, para que eu acho que eu tenha sido ofendido, eu precisei julgar o ato de uma pessoa, certo? E achar que ela me ofendeu. Eu preciso ter essas duas coisas. Eu preciso discernir sobre o que ela fez e ter esperado que ela fizesse algo. Na relação, o julgamento e as expectativas, eles estão muito conectados na vida da relação, das relações. A expectativa, momentos do julgamento, essa que você cria, que gera o sentimento de ter sido ofendido, é você esperando demais do outro, valorizando exageradamente o que ele pode dar ao ser. Quando você idealiza, quando você cria expectativa, você chega a quase desrespeitar ele, porque ele nem consegue dar conta de fazer o que você quer. E ele tão pouco sabe o que se passa dentro de ti. Quantas expectativas a gente sente? Quando vocês vieram para cá, vocês não criaram expectativa do que ia ser dito hoje? Cria, em algum nível cria expectativa. Certo? Ou não? Na vida das relações também. Se arruma um trabalho novo, você vai criar expectativa. E normalmente a nossa expectativa, ela se dá num nível de perfeição que a gente tem dentro de nós. Agora, o julgamento, porque se a expectativa foi frustrada, aí entra o julgamento depois, para que eu possa me sentir magoado. O julgamento é você esperando demais do outro, desmerecendo e desrespeitando quem ele é. Então, uma hora você supervaloriza e também desrespeita, e a outra hora você julga, só que você daí entende que ele não tem a capacidade. A gente não fica nessa gangorra, não fica criando expectativa e depois julgando, criando expectativa e depois julgando, sempre voltado para o lado de fora, para o outro, né? E não para a gente. O que eles dizem para nós? Que o outro capítulo é o 21 e diz assim: ressignifique as experiências amorosas e afetivas. E eles denominam os relacionamentos que nós temos como um curso apertado sobre o amor e a cura pessoal. Todos nós temos um objetivo e ele precisa ser atingido. E na vida da relação,
uma das coisas que é extremamente importante, que não tem como tirar, são os conflitos. Alguém aqui já se relacionou com outra pessoa e que não existia conflito com essa pessoa? Tem, gente? Já? Toda relação tem conflito, não tem? Aí ontem na cadeira de adultez, a professora disse assim, pesquisas já mostram que o conflito é inerente ao relacionamento. Agora, a satisfação que você tem, daí de forma mais conjugal, porque aqui se falava do casal. A satisfação conjugal, ela não está relacionada ao conflito, mas está relacionada à forma como o casal resolve o conflito. Então, o conflito é inerente do mundo das relações. Agora, a forma como eu resolvo o conflito que está estabelecido, isso fala da satisfação conjugal. Porque quando a gente decide casar, a gente tem um casamento na cabeça, não é? Mas a gente não sabe o que vai acontecer. Quantos eventos normativos tem, que são da normalidade, que aquele casal vai passar junto? Quantas crises estão inseridas ali? É inerente da vida conjugal. A maior parte das relações, elas se encerram e ocorre separação na vinda do primeiro filho. Você sabia? Que um dos principais motivos das separações é na vinda do primeiro filho. O casal não dá conta de viver a vida do casal e ter a vida conjugal. Mas, enfim, depois dá para ter uma palestra só disso. Grava que a tua satisfação com a pessoa com quem tu te relaciona, ela está ligada à forma como vocês dois resolvem os conflitos. E para resolver o conflito, a gente precisa se comunicar. A menor distância entre dois homens é a verdade, e ela se estabelece na comunicação. Vamos agora entender o que causa, dentro da... Imaginemos assim, numa vida de relações vem duas unidades, o homem numa unidade, a mulher na outra unidade. A mulher é diferente do homem, e o homem é diferente da mulher, e o homem é diferente de qualquer outro ser. Todos nós somos diferentes. Duas pessoas diferentes se juntam. No processo de comunicação, vamos ver o que deixa o casal infeliz. Pode ser? Vocês querem ouvir? O que causa infelicidade dentro do processo de comunicação nos casais? Eu sei que foge um pouco do texto, mas é que eu achei tão importante isso quando a professora falou ontem, que eu disse, vou ter que levar para amanhã. Casais infelizes têm baixa proporção de interação positiva. Casais infelizes têm baixa proporção de interação positiva. O que é interação? Relação, conversa. Quando os índices de baixa de 5 positiva e 1 negativa, o risco de divórcio é maior. Então, olha, quem aqui é casado? Levanta a mão, só para eu saber. Quantas vezes você falou com o teu cônjuge hoje? Está na tua cabeça. Dessas interações, dessa troca, quantas vezes foram para falar uma coisa boa? Quantas vezes foi para não falar uma coisa boa? Se essa proporção ela for 5 e 1, 5 coisas boas e 1 coisa ruim, o casal consegue dar conta. Se for maior a quantidade ruim, para refletir, para ver o que vocês estão conversando. Satisfação conjugal. Que outro? Vocês acharam isso legal? Ou só eu achei legal? É? Vai lá e observa. Mas ok, não é casado, que nem eu, não sou casado. Mas eu interajo com a minha filha. Nas minhas interações com a Eduarda. Quantas interações eu faço? E dessas, qual é a qualidade? Qual é a parte positiva da minha relação com ela? Você precisa parar para olhar, porque isso fala de você. Você reclama o tempo todo? Ou você consegue dizer, eu te amo, que bom a gente estar junto? Vai lá, o que sai da tua boca? Isso é a tua consciência. Essa é a forma mais física que tu tem para saber de ti quando tu não para olhar para ti. É o que sai da tua boca. Eu não sei meditar, não sei nem parar. E se medita, os pensamentos não param. Ok, então ouve o que você fala. Se você fala mais coisa ruim e menos coisas boas, as tuas relações não estão boas. E a tua relação contigo e com o mundo também precisa parar para olhar. Casais infelizes são muito mais ofensivos quando discutem.
usam depreciação e sarcasmo, tendem a personalizar os problemas. Tudo sempre. Tu sempre fala isso. Tudo tá ruim. Sabe, aquelas coisas, aquelas generalizações. Então, que bom se você não está aí dentro desse processo. Mas, se eu estou infeliz, eu não troco carícia. Eu não abraço. Eu ofendo. Eu ataco. Casais infelizes funcionam nas conversas por demanda e recuo. Um pressiona e o outro recua. Aí, de repente, a mulher está lá pedindo para o marido não jogar a toalha molhada em cima da cama. Ele pede. E daí um dia entorna o caldo, tipo, a última gota desce no balde, e aí ele começa. Você não quer. E aí tece o rosário todo, de todas as coisas que vem falando. Não resolve pouquinho por pouquinho. E aí o marido recua, viu que a mulher ficou brava, né? Aí depois acontece um outro negócio, é ele que vai para cima. E daí a mulher recua, porque ele tem a razão. É mais ou menos isso. Chegar nesse ponto não é saudável. É porque em algum momento não está conversando. A minha brincadeira, quando falo sobre isso, é que entra lagartixa e sai crocodilo grande, branco, obeso. Porque lagartixa desce legal, assim, né, em termos de tamanho, não que a gente vai engolir, mas tipo, tu engole legal. Mas o crocodilo, ele é violento e sai mordendo, do lado de fora. E aí você já disse, e aí você já fez. E aí já trocou ofensa. E aí já, se não sabe voltar para conversar, vai ficar um emburrado de um lado e outro do outro. E a energia da casa fica como? Super tudo de bom? E os filhos, como é que fica no meio disso? E os bichinhos? Vocês acham que os bichinhos não sofrem? Não vai drenar neles o que ficou na relação? Né? Casais infelizes enxergam seus parceiros de forma desconfiada. Não confia. Não confia. Falta confiança. Tá? Problemas no relacionamento geralmente refletem problemas de personalidade dos cônjuges, que só na conversa resolveria. Então é na falta, inclusive na falta, na relação, que aparece a tua parte sombria. A tua parte sombra, que é por isso que a gente se relaciona, né? Lembra que a gente estava falando isso? O que é perfeito em você não precisa ser provado. Na relação isso aparece? Aonde? Na falta. Eu vou começar já a ir para o encerramento, tá, gente? Só um pouquinho que eu vou achar a folha que eu estava. Ok. Na esfera da vida afetiva, esses conflitos refletem o que podemos chamar de encontros de sombrios. Carentes atraindo controladores. Inseguros atraindo dominadores. Magoados sintonizados com sentimentalistas. Arrogantes puxando submissos e assim por diante. É fundamental ter a resposta para essa pergunta. Qual é minha responsabilidade em tudo o que aconteceu, em tudo o que está acontecendo? Por que eu me relaciono com as pessoas que eu me relaciono? Ficar responsabilizando a outra pessoa pelas dores que são nossas é uma artimanha do nosso orgulho. Se atribuirmos as causas das nossas dores a nós mesmos e pararmos de culpar os outros pelos nossos erros e tropeços, a chama do amor estará acesa após todo esse trajeto. O nome que se dá a essa conduta é ressignificar o relacionamento, percebê-lo por uma outra perspectiva, entender o que a vida quer nos ensinar em cada um deles. É olhar para o passado e descobrir a lição daquela aula, e é o mesmo que perdoar e curar, que fechar os ciclos, dando a cada experiência um sentido emocional novo e libertador. Ninguém nasceu, viu, Edu? Ninguém nasceu com um manual de como tirar nota 10 nos relacionamentos. Então, eu espero que a palestra de hoje, eu não sei se tem mais uns minutos. Quantos minutos? Então tá. Vocês viram que eu já criei expectativa, né? Cheguei a suspirar aqui, né? Como é que foi ouvir isso? Faz sentido para vocês? Aqui, esse lado faz, esse lado não faz ou faz também? Tem alguém que você acha que precisa se reconciliar? Encarnado ou não? Hein? Tem alguém? Nem que seja com você mesmo? Não tem? Vamos fazer um encontro, então?